Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um programa da TV Câmara Municipal de Nova Friburgo. Hoje vamos falar sobre todas as informações referentes ao poder legislativo da nossa cidade, em meio à pandemia que vivemos. E vamos começar o programa de hoje com o pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz do Cidadania. Minha gente querida, como presidente da Câmara Municipal, eu venho até você trazer todas as informações que durante a semana tivemos aqui nas pautas da Câmara Municipal. Vale ressaltar que a Câmara tem trabalhado incansavelmente nesse momento tão difícil que é o momento da pandemia. Estamos acompanhando de perto tudo o que acontece no Executivo Municipal, fazendo as fiscalizações, mas acima de tudo, trazendo ações junto aos projetos da Casa que venham beneficiar você, cidadão. Nós voltaremos com as nossas sessões presenciais na casa. Sem dúvida nenhuma, tomando todas as medidas de saúde, tudo aquilo que orienta a Organização Mundial de Saúde e as autoridades de saúde do município, e também de Brasília. Eu quero deixar claro para vocês, a casa continua no seu pleno funcionamento. Aqueles que quiserem nos procurar através do Portal da Cidadania, nós estamos atendendo no horário especial de 9 às 13 horas. E também pelo telefone 2524-1700. A sua participação é muito importante. Você pode também acompanhar o trabalho de cada vereador através da TV Câmara, da Rádio Câmara e dos meios de comunicação social. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. E no quadro Fique por Dentro de hoje, vamos aprender sobre o que é democracia representativa. Olá! Hoje vamos falar sobre democracia representativa. Esse tema é uma continuação do vídeo sobre democracia. Se você ainda não assistiu a ele, corre lá para entender melhor as noções básicas de democracia. Você vai ver que ela pode funcionar de várias maneiras, e uma delas é a representativa. De qualquer forma, lembrando um pouco do que está lá. Democracia é um regime político em que todo o povo toma as decisões básicas e mais importantes com relação ao viver em comum. Agora, como fazer isso? Como assegurar que as decisões coletivas sejam tomadas de forma a respeitar a vontade de todo o povo? Complicado, não é? Essa questão é fundamental e precisa fazer parte da Constituição de qualquer país, pois é a Constituição que define a regra de como as regras serão feitas. E, mais do que isso, garante que as decisões tomadas serão aceitas, ou seja, terão legitimidade. Nossa Constituição afirma, em seu primeiro artigo, que somos uma república democrática e que todo poder pertence ao povo, que pode exercê-lo diretamente ou por meio de seus representantes. Ou seja, o Brasil é uma democracia representativa. Curiosamente, a figura dos representantes surgiu no contexto das monarquias absolutistas, durante a Idade Média. Por costume, os reis convocavam grandes assembleias para ratificar decisões importantes, como a de começar uma guerra, por exemplo. Cada localidade enviava representantes para essas assembleias. Essas pessoas percorriam a comunidade levantando reclamações, pedidos e conflitos. Durante a assembleia, o representante lia essas anotações perante todos e o rei, então, respondia ou não às questões apresentadas. O representante anotava tudo e levava o resultado de volta para a comunidade. Você pode ver, portanto, que a representação era uma questão muito prática e direta. O representante era quase um porta-voz das pessoas de sua comunidade perante o rei. Esse papel começou a mudar um pouco quando os reis precisaram de mais recursos para o financiamento do Estado. E isso dependia do consentimento das pessoas. Foi na Inglaterra, então, que o rei definiu que os representantes das comunidades deveriam poder tomar decisões por elas, como a de aceitar a cobrança de novos impostos. Em pouco tempo, firmou-se a prática de que os representantes poderiam tomar decisões em nome dos representados. Essa ideia foi, inclusive, uma das questões que provocaram o movimento de independência nos Estados Unidos. Os americanos não tinham representantes no parlamento inglês, mas o rei da Inglaterra cobrava impostos dos americanos. Eles então se revoltaram e adotaram o lema: nenhum imposto sem representação. Isto é, como não tinham representantes no parlamento inglês, não se sentiam obrigados a pagar os impostos cobrados por eles. Com o passar dos séculos, o poder dos representantes foi aumentando, até que o parlamento inglês
acabou se tornando o local de tomada das decisões coletivas, tirando esse papel do rei. O parlamento inglês, depois, tornou-se modelo para vários outros parlamentos do mundo. E a questão dos representantes acabou se associando de forma definitiva à noção de democracia como entendemos no mundo ocidental, ainda que haja outros modelos, como a democracia participativa, que veremos em outro vídeo. Outro elemento importante das democracias representativas são os partidos políticos. Como vimos no vídeo sobre partidos, são eles que organizam grupos que têm interesses comuns, tanto para facilitar o processo de escolha dos representantes pelo eleitor, quanto para lutar por cargos políticos na divisão de poder do governo. Vale lembrar que, no caso brasileiro, somente os filiados a partidos políticos podem se apresentar como candidatos nas eleições. Uma vez eleitos, os representantes vão compor as casas legislativas, câmaras municipais, assembleias legislativas, Câmara dos Deputados e Senado Federal. Nelas, vão debater e decidir as questões que afetam a todos. Diferente daquele representante na Idade Média, que praticamente era só um porta-voz das questões do povo, o representante atual é o único responsável por suas opiniões e decisões. E não pode ter qualquer impedimento em relação a isso. A Constituição diz que os representantes são invioláveis em relação às suas opiniões, palavras e votos. Logicamente, espera-se que os representantes mantenham um bom relacionamento com a comunidade e que tenham em mente em todas as suas decisões o bem comum. Essa é uma das questões mais debatidas atualmente. O representante é totalmente dono de seu mandato depois de eleito? Ou a representação tem efeito contínuo, ou seja, ela deve continuar ocorrendo entre as eleições, tanto por meio da prestação de contas do representante, quanto do processo de ouvir o que os representados querem? Atualmente, imagina-se que quanto mais próximo disso, melhor funciona a democracia representativa. Isso porque, apesar do mecanismo da representação permitir que muitas pessoas se sintam participando do processo decisório pela via da eleição, na prática, são apenas os representantes que efetivamente tomam as decisões. Por isso, a Constituição brasileira prevê que o povo possa participar do poder político também de forma direta, manifestando-se em plebiscitos e referendos, por exemplo. Podemos dizer, então, que a democracia brasileira é representativa semidireta, já que conta tanto com representantes de seu povo, quanto com a participação direta deles em casos previstos. E hoje em dia, são muito discutidas outras formas de participação do povo, tornando a democracia mais efetiva. Se a representação, por um lado, distancia, já que não permite a decisão de todos os brasileiros todos os dias, por outro lado, a participação direta aproxima, trazendo a política para o dia a dia das pessoas. Então, recapitulando, democracia representativa é um regime político no qual o poder é exercido pelo povo, que elege periodicamente aquelas pessoas que considera capazes de discutir e tomar decisões sobre as principais questões que afetam toda a comunidade. E, com isso, estabelecer as leis e as principais diretrizes que afetam as políticas públicas. A 25ª sessão ordinária da 4ª Sessão Legislativa teve início no dia 2 de junho de forma remota. E ela foi interrompida por problemas técnicos exatamente de conexão com a internet. A continuação dessa sessão aconteceu na quinta-feira seguinte, dia 5 de junho, de uma forma mista. Também pela primeira vez na Câmara Municipal de Nova Friburgo, alguns vereadores fizeram a sessão de forma presencial no plenário Jean Bazé e outros vereadores a fizeram de forma remota, criando uma interatividade em tempo real. Na ordem do dia, tivemos deliberações de 2 requerimentos de informação, um requerimento de dilação de prazo e também um projeto de lei, além de um projeto de resolução legislativa. Todos foram aprovados por unanimidade. Antes do início da 25ª sessão ordinária, que aconteceu na terça-feira, dia 2 de junho, aconteceu a assinatura do termo de posse do vereador Sérgio Loubach, do PSC, que retorna agora à Câmara Municipal aqui da cidade. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, sob a proteção de Deus e em nome do povo friburguense, damos início aos trabalhos dessa 4ª sessão legislativa da 12ª sessão remota. Antes de darmos início ao pequeno expediente, nós temos hoje a posse do vereador Sérgio Loubach, retornando à casa após a sua licença na Assembleia Legislativa, e também com a despedida
do vereador Dr. Luiz Fernando. Como nós temos aí naquela normativa dado 3 minutos para cada um, ambos terão 3 minutos agora no início, após a posse do ilustre vereador. O vereador Sérgio irá falar por 3 minutos e, em seguida, o vereador Luiz Fernando irá dar a sua saudação também por 3 minutos. Então, portanto, já nesse início, eu convoco o ilustre vereador Sérgio Lobac. Vou ler aqui o termo de posse para que se possa dar início à posse do vereador. Passaremos ao termo de posse. Câmara do Estado do Rio de Janeiro, Câmara Municipal de Nova Friburgo. Termo de posse. Ao primeiro dia do mês de junho do ano de 2020, tomou posse como vereador para exercer o mandato restante da legislatura 2017-2020, o senhor Paulo Sérgio Lobac, eleito pela coligação PTN, PSC, PRTB, reafirmando seu compromisso na forma estabelecida no artigo 6º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Nova Friburgo. Eu, José Nascimento de Souza, oficial de manutenção, matrícula número 37, lavrei o presente termo de posse, que assino juntamente com o vereador Nova Friburgo, 1º de junho de 2020, José Nascimento de Souza, Paulo Sérgio Lobac. Lembrando aos senhores vereadores que o pedido de integração do cargo foi feito na manhã de ontem, por isso a data, consequente, por isso com a data de 1º de junho. Portanto, convido, nesse momento, a assinar o seu ato de posse o ilustre vereador Sérgio Lobac. É importante Nova Friburgo voltar realmente para esse cenário de importância no Estado. Infelizmente, nos governos passados, inclusive nesse está ocorrendo muito isso também, o foco é a capital e o Grande Rio, ficando o interior em segundo plano. São Paulo é essa grande locomotiva do país, em virtude das cidades serem autossustentáveis. As cidades de São Paulo, elas são muito fortes. Enquanto o Estado do Rio de Janeiro, os governantes, continuarem agindo dessa forma, infelizmente, o Estado vai ficar passando por essa situação de crise econômica, porque, historicamente, colocaram-se todos os ovos na mesma cesta dos royalties de petróleo, investindo muito pouco na geração de emprego, principalmente na atração de indústrias para o nosso Estado. O Espírito Santo é um Estado menor do que o Rio de Janeiro e tem assumido esse protagonismo, atraindo as indústrias para lá para ter uma geração de emprego. Então, volto a essa casa, o nosso gabinete está à disposição dos pares, quero mais uma vez somar, estar junto com vocês, para que a gente possa, nesse último ano de mandato como vereador, fazer o melhor em prol, principalmente da população de Nova Friburgo. Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar o presidente Alexandre Cruz pela forma como ele tem conduzido essa Casa Legislativa. Ele realmente tem sido um presidente que tem mostrado que, acima de tudo, ser um democrata e um grande administrador. A Câmara avançou muito e espero que ela continue avançando. Agradeço o carinho de todos e, para mim, é uma grande satisfação, um grande prazer retornar à Câmara Municipal de Nova Friburgo. Muito obrigado. Sérgio Lobac estava na Alerj, a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, assumindo a suplência do cargo de deputado estadual no lugar do deputado Chiquinho da Mangueira, do PSC. Com a chegada de Sérgio Lobac, a Câmara Municipal se despede do médico e ex-vereador, agora doutor Luiz Fernando, do PROS. Hoje eu me despeço com a sensação de dever cumprido. Lutei e lutarei sempre em favor de Nova Friburgo. Friburgo passa por momentos delicados. Eu espero que os senhores votem com muita atenção às contas do prefeito, que não vem exercendo um bom mandato. Queria, desde já, agradecer a amizade, o companheirismo de todos vocês e avisar que estou aí. Não vou parar de lutar, sempre pensando em Nova Friburgo, na melhora da nossa sociedade, no crescimento econômico da nossa cidade, na saúde dos nossos friburguenses e, de qualquer forma, Friburgo acima de tudo. Estamos juntos para qualquer luta e para a melhoria sempre da nossa cidade.
Muito obrigado. E na continuação da sessão plenária, que aconteceu no dia 4 de junho, foi apresentado um requerimento de informação de autoria do vereador Nami Nassif, que questiona o Executivo Municipal sobre a fiscalização sanitária do Hospital de Campanha. Nós temos que distinguir duas atribuições no município aqui, em relação ao Hospital de Campanha. O Hospital de Campanha hoje ele tem sido construído, tem sido feito e administrado pelo governo do Estado do Rio de Janeiro. Os recursos aportados para a manutenção do Hospital de Campanha é do Estado do Rio de Janeiro. A gestão hospitalar também é do Estado do Rio de Janeiro. Mas o município, por sua vez, tem suas atribuições de caráter municipal que têm que ser feitas. Nós sabemos que esse invisível vírus, chamado coronavírus, é altamente contagioso. A gente sabe que ele se propaga de uma forma rápida, a gente não sabe como se propaga, a eficácia dele, como se destrói esse vírus. A gente sabe também que nós temos aqui estatísticas hoje, inclusive aqui em Nova Friburgo, que muitos profissionais da saúde têm se contaminado com esse vírus, através desse vírus. Não é por falta de EPI, falta de cuidados, e não só em Nova Friburgo, todo o estado do Rio de Janeiro, todos os hospitais têm ciência. E nós sabemos também que esse hospital de campanha, como outros hospitais também, ao seu redor, tem que ter um cuidado muito grande com sua fiscalização sanitária, com o descarte do material e também com o descarte também dos materiais de EPIs, todo. Porque a gente sabe que cada pessoa contaminada poderia contaminar um número de quantas pessoas. A gente sabe que o Hospital de Saúde hoje, eu tenho essa visão aqui, me respeito à posição dos vereadores, para mim é uma porta de entrada do de Nova Friburgo, porque ele é regulado por todo o estado do Rio de Janeiro. O Hospital de Campanha não é de Nova Friburgo, é do estado do Rio de Janeiro, que pode ser regulado por toda a região. Nós temos Teresópolis hoje, tem mais vírus coronavírus pessoas contaminadas que Nova Friburgo. Temos Petrópolis com mais pessoas contaminadas que Nova Friburgo. Não sei se é falta de gestão que faz o exame, ou também é também das consequências. Isso nos preocupa muito. Então, esse requerimento, nesse sentido feito aqui, é que a prefeitura exerça seu papel de fiscalizador na forma da fiscalização sanitária, para saber como está sendo feito ali o descarte material, como está sendo feito o tratamento, se há tratamento de água ou não de esgoto. Tem 2 requerimentos já entrando nessa casa aqui, vai entrar mais 2 agora. É para saber como é que está sendo feito toda a manutenção em relação ao hospital em legislação sanitária. Porque nós podemos saber o seguinte, nós sabemos, se não tiver um tratamento de fiscalização ali, de sanitário, nós podemos contaminar toda uma população, inclusive a paulina, em nossa cidade. Que eu tenho certeza que só com o hospital de campanha já vai aumentar o índice, porque os profissionais da saúde que praticarem ali, alguns serão contaminados. Raramente não se tem contaminação dos profissionais de saúde. Então, essa é a função que a gente cobra da prefeitura, para que saber poder executar quais providências está se fazendo para fiscalizar a fiscalização sanitária deles ali, a prevenção, se tem os EPIs e tudo, se tem um planejamento, porque nós não podemos deixar que venha um hospital para a nossa cidade aqui, vereador Zé, dessa magnitude, nós sabemos que não é só para Nova Friburgo, vai ser regular para o estado do Rio de Janeiro, tem o CISREG, uma parte, que ninguém entra ali direto, e não vai se ter uma fiscalização, porque vai ser uma porta de entrada do vírus. Se não tiver uma fiscalização rígida, severa, meu amigo, é pessoal, todo mundo. Imagina se descartar um material ali, descarta o material, joga de qualquer maneira, daqui a pouco contamina ali, o pessoal vai recolher o lixo, daqui a pouco contamina toda a cooperativa de lixo que está recolhendo, daqui a pouco é um funcionário que está deixando fazer ali, contaminou um funcionário lá, um visitante, entendeu? Então, essa é a minha preocupação. Então, essa é a finalidade do requerimento de informação. Eu espero que a gente veja que houve uma politização em relação ao Hospital de Saúde. Eu espero que não haja essa briga política nesse momento, Sérgio, entre o Estado e o município, que se entre um acordo aí, que faça um negócio de acordo ali, geralmente, e que se faça de uma forma rigorosa. Porque a nossa preocupação é essa. Então, eu peço pelos pais que votem esse requerimento de informação aqui. Eu tenho informações, senhor presidente, que muitos técnicos falam que se o hospital de campanha fosse só para Nova Friburgo, ele seria um negócio até bom para Nova Friburgo, com todas as críticas que se tem ele, que eu falei, ele foi branco, tem que se terminar agora. Eu acho que ele foi da casa aqui. Jogar dinheiro fora, tem que terminar o hospital agora, porque depende da economia. Mas se ele fosse, o problema nosso é que ele está sendo hoje regulado pelo Estado, pelo FISEG, vai atender toda a população, tem municípios com um número bem maior aqui na nossa região, com índice de coronavírus, que é Petrópolis, Teresópolis, vai trazer coronavírus para cá. Isso é fato, é um elefante branco.
mas tem que ser terminado, tem que ser concluído. E temos a questão também que pode ser também, alguns leitos na cidade do Rio de Janeiro também, se não estiverem ocupados, eles podem transportar pacientes para cá. Então, até o transporte aqui, para saber essa regulação, tem que saber se vai haver uma barreira sanitária no município, porque nós temos informações, até passou nas redes sociais, aí, na mídia toda, que profissionais da saúde transportando em ambulância os pacientes não estavam nem com os EPIs, né? Estão entrando assim, no hospital e deixando ir embora, inclusive da Baixada Fluminense, deixando no Rio. Então, tem que saber todo esse controle, essa é a nossa função. Então, só senhor presidente, senhor vereador, aguarde que o requerimento seja aprovado. Outro requerimento de informação é de autoria do vereador Wellington Moreira, questionando o Executivo sobre planejamento para a reabertura gradual dos setores após a pandemia. Nós estamos aí com um número de 270 pessoas infectadas, que não é verdade, é uma mentira, porque nós não temos testes. Estamos aí com a nossa vizinha aí, cidade vizinha, Teresópolis, o último boletim, 941 casos, e pode ter certeza, infelizmente, chegando-se a perto de 1.000, porque eles têm o teste. Friburgo não está dando a mínima, o prefeito não está dando a mínima. Com isso, profissionais à linha de frente sendo infectados. Temos 24 óbitos, e ele teve muito tempo, porque o primeiro caso, como eu disse, na minha hora livre, o Brasil foi em 26 de março, para não se contestar que teve um bem antes, no mês de janeiro. Suspendeu-se as aulas, melhor dizendo, em 16 de março, perto de 100 dias, mais até, com vírus. Cadê o plano de ação do governo? O primeiro caso confirmado, dia 3 de abril, mais de 60 dias e nada. A barreira sanitária não está nem aí. Nem aí. Eu queria saber o que esse governo fez. Pessoal lá de Lumiar, de São Pedro, Boa Esperança, de Estuqui, eu venho brigando há muito tempo, há meses, não é mês não, meses, brigando, e inclusive já fiz representação junto ao Ministério Público para que o prefeito tomasse uma atitude, que a marionete tomasse uma atitude. Eu não entendo por que não colocar a barreira sanitária. Por quê? Que gasto tem? É só querer, é só ter interesse em fazer. Nós estamos vendo propaganda aí, ó, de Dia dos Namorados, eu acabei de falar, R$ 599 os 3 dias, com café da manhã top, vereador Jânio. Café da manhã top. Isso aqui, lá em São Pedro, Lumiar, está tendo isso aqui, a propaganda está comigo. A população respeitando, ou seja, os moradores do 5º Distrito respeitando, estando em casa, os comerciantes cumprindo rigorosamente, não abrindo o seu comércio e pegando pessoas e pessoas. Por quê? Os acessos à cidade, eles estão todos abertos. Todos abertos. Infelizmente, turistas estão chegando. Turistas fazem falta. Lumiar e São Pedro vive disso? Vive. Mas nós estamos num momento de quarentena e isso tem que ser respeitado. E quanto ao fato, para eu falar desse requerimento, esse requerimento foi feito por um grupo de médicos. Eu só reproduzi e transformei a indignação, a preocupação de médicos, eu transformei em requerimentos. Eles estão preocupados com a falta de planejamento do governo, pessoas da saúde, funcionários da saúde, total omissão nas ações do combate à Covid-19. Por isso é que eu fiz esse requerimento. Para saber como o governo planeja o combate, que não planeja e não está fazendo nada. Por que não fez a compra de testes? Por que não fez a compra de EPIs? Por que não fez a compra de respiradores, de insumos? E a gente sabe, eu falo aqui que, infelizmente, se tem uma coisa que não está faltando nessa pandemia, nesse combate ao coronavírus, é dinheiro.
Chega-se 1 milhão da Leste, 1 milhão do senador, filho do Bolsonaro, é dinheiro de 3 milhões e 485 mil, chegando aí, também que já chegou, deve chegar novas parcelas, 18 milhões, 18 milhões em 4 parcelas, e aí por diante. Mas só que o dinheiro não chega até o povo. Ele tem um caminho, que é o ralo, que tem bolso, o ralo que tem bolso. E pode ter certeza, que os engraçadinhos que estão pensando que tudo isso vai passar em branco, não vai, não. Pode ter certeza que a justiça pode demorar um certo tempo, mas não vai demorar o tempo todo. E cada um vai pagar pelo que está fazendo, e principalmente num momento tão difícil, pessoas passando fome, infelizmente, pessoas que não conseguem resolver seus exames, os postos de saúde não funcionam, a não ser para resolver problema de coronavírus. Então, quem não tiver problema, não pegou a Covid, esse vai morrer. Não se resolve nem exame de sangue. Nem exame, eu estou colocando coisas baratíssimas. O que esse governo está fazendo com esse dinheiro? Eu estou em cima e fiscalizando cada centavo. Quero saber se há um plano de metas, se há um plano de flexibilização sem se abrir por abrir, ou seja, primeiro que se resolva o problema do hospital, e tem denúncias gravíssimas que eu vou falar na frente. Já estou procurando acertar, já estou quase no final, denúncias gravíssimas que falarei na segunda-feira na minha live. Falarei na live. Denúncias graves. Estão querendo mentir para a população e ludibriar a justiça. Ludibriar a justiça. Tinha que respeitar a justiça. Essas decisões firmes da justiça foi porque não tem EPIs, não tem testes e muito menos respiradores. Muito menos. Espera segunda-feira que eu vou falar, que agora eu estou respondendo aqui, estou em cima do meu requerimento de informação. Por que não há transparência em informações e gastos? Por que não tem transparência nenhuma? Não se investiu em infraestrutura hospitalar. Não há plano de ação, como eu mesmo disse. Por isso, eu quero saber quais são os planos para retomadas da economia, quanto recebemos de ajuda financeira, que ninguém sabe de nada, e desafio a base me falar isso. Quantos em que foram gastos esses recursos? Quantos leitos operacionais de enfermaria, CTI, tem? Quero saber quantos testes rápidos possuímos? Nada. Quantos já foram comprados? Nada. E fica aí o que eu vou falar agora. Triste não é a impotência de nós, vereadores, nós que queremos o bem da população, que infelizmente, vereadores aí, que tiram a camisa do prefeito, estão do lado. Vereador. O último requerimento apresentado foi de autoria do Executivo Municipal, pedindo dilação de prazo a requerimento de informação do vereador Cascão do Povo. Presidente, o Executivo quer prorrogar por mais 30 dias, é isso? Pois não. Até 30 dias. 30 dias. Está dentro do prazo, eu vou aceitar, mas já vê algumas informações que não bate, tá? Porque estão questionando que a verba do PENAI é 200 mil, não dá para nada. Eu só quero lembrar que 200 mil reais dá para comprar, se realmente cada cesta foi comprada por 93 mil reais, dá para comprar mais 2.000 cestas básicas, no mínimo. Então, com 15, com mais 2.000, dava 17. Isso é um plano de conta para a população. Mas para fazer coisas obscuras, são bons para caramba. Se for alguma coisa que vai beneficiar eles lá, eles rapidinho
eles conseguem fazer. Mas quando é para a população, aí vem com essas mentiras, com essas informações que não batem, para tentar enganar o vereador, enganar a população. Mas eu estou fiscalizando, vou dar só mais esses 30 dias e quero que a resposta seja completa e honesta, porque eu nunca vi um governo tão mentiroso. Ainda bem que veio depois do Pinóquio, porque se tivesse vindo antes do Pinóquio, ninguém ia falar no Pinóquio, ia falar só nesse governo, porque o governo mentiroso, entendeu? Eu acho ali que a maioria ali dos secretários, para ser secretário desse governo, tem que fazer um curso com esse prefeito, esse mentiroso desse Pinóquio aí. Mas vou aceitar. Obrigado, vereador. Eu vou submeter ao plenário, já com a concordância do autor do requerimento, nós começamos a votação para aqueles que aprovam, né, até 30 dias de dilação do referido requerimento. Como vota o vereador Alcir Fonseca? Vereador Naim Pedro? Favorável, senhor presidente. Vereador Joelson do Pote? Favorável. Vereador Zezinho do Caminhão? A favor. Vereador Cristiano Guenin? Favorável. Vereador Marcinho? Favorável, presidente. Vereador Johnny Maico? Favorável. Vereador Isaac Demani? Favorável, presidente. Vereador Sérgio Lobac? A favor, presidente. Vereador Professor Lorival. Eu queria pedir a colaboração de um microfone sem fio para que chegue às mãos dos vereadores na próxima. Mais uma vez ele está votando favorável para que ele possa participar. Vereador, votou favorável, vereador Professor, faça registro. Vereador Carlos Neves. Favorável, presidente. Vereador Nami Nassif. Favorável. Vereador Professor Pierre. Favorável. Portanto, agora aos vereadores que participam remotamente, o vereador autor do requerimento e já com a sua aprovação para que se desse mais de 30 dias, vereador Cascão do Povo. Favorável, presidente. Vereador Jânio Carvalho. Favorável, senhor presidente. Vereadora Nazaré Catarina. A favor, senhor presidente. Vereador Wellington Moreira. A favor, presidente. Portanto, foi aprovado o pedido de dilação até 30 dias. Dentro das proposições foram apresentados 2 projetos de lei. O primeiro, de autoria dos vereadores Alexandre Cruz, do Cidadania, e Zezinho do Caminhão, do PSB, que consideram de utilidade pública o Grupo de Estudo Espíritas Legionários da Luz e também a Casa de Assistência Social. Dizer para as pessoas que é um trabalho voluntário, eles não recebem nada para isso, né? E tem chegado esse trabalho a várias pessoas, principalmente aquelas mais frágeis, aquelas com mais dificuldades, e eles estavam ansiosos, né? Que já estavam há algum tempo aguardando por essa oportunidade, e assim que fizeram o contato comigo, que eu falei para o senhor, prontamente, né, assumiu um compromisso, a primeira oportunidade e faria como está fazendo hoje. Então, só agradecer e valorizar, né, esse trabalho, como de tantas outras instituições, né, que trabalham na mesma linha. Então, aproveito mais uma vez para reiterar meu agradecimento por o senhor me honrar em assinar com Vossa Excelência. Eu que agradeço e, mais uma vez, peço ao senhor que faça chegá-los. Tenho certeza que eles vão ficar entusiasmados, porque esperaram durante todo esse tempo, cobravam a mim e ao senhor, e, como o senhor falou, uma entidade séria que merece todo o respeito dessa casa. Portanto, dando início à votação, começando pelo vereador autor, depois passo ao coautor, eu com certeza voto favorável, lembrando que é o projeto em votação única. Vereador coautor, vereador Zezinho do Caminhão. A favor, senhor. Vereador Nami Nassif. Favorável. Vereador Joelson do Pote. Favorável. Vereador Naim Pedro. Favorável, senhor presidente. Vereador Cristiano Guenin. Favorável. Vereador Marcinho. Favorável, senhor presidente. Vereador Johnny Maico. Favorável. Vereador Isaac Demani. Favorável, presidente. Vereador Sérgio Lobac. A favor, presidente. Vereador Favorável, senhor presidente. Vereador Carlos A Neves. favor, senhor presidente. Vereador Professor Pierre. Favorável. Portanto, o projeto de utilidade pública
foi aprovado por unanimidade. Presidente, eu não votei, não. Eu quero pedir desculpa a todos que nos assistem, principalmente aos vereadores. Para mim é muito novo, com todo respeito aos vereadores online, vereadores que estão remotamente, como vota o vereador Cascão do Povo. Favorável, presidente. Vereador Jânio de Carvalho. Favorável, presidente. Vereador Wellington Moreira. A favor, presidente. Vereadora Nazaré Catarina. A favor, presidente. Agradecer a Vossa Excelência, perdão. Eu proclamo aprovado por unanimidade essa utilidade pública. E agradeço a todos. Votação única. O último projeto a ser apresentado foi o de resolução legislativa, de autoria da mesa diretora, com a relatoria do professor Pierre do PSB, que institui na Câmara Municipal de Nova Friburgo o Código de Ética e Decoro Parlamentar. Foi feito aqui, eu quero enaltecer muito o trabalho do assessor legislativo dessa casa, Felipe Saturnino, que se debruçou muito sobre a matéria para chegar a essa relatoria, tendo tido um papel fundamental no estudo aqui, senhor presidente. Eu quero fazer um registro, inclusive consignar em ata, o elogio ao servidor Felipe Saturnino, hoje chefe de gabinete do vereador Zezinho do Caminhão. E faço de modo acentuado. Então, senhores vereadores, devem ter observado o regramento, certamente a sociedade vai dispor desse código, o Ministério Público vai dispor desse código, porque é um fiscal nosso também, como nós somos fiscais também deles, no âmbito como cidadania, como a gente fiscaliza o Poder Executivo por lei, e a gente tem que todos os órgãos públicos devem ser fiscalizados, todos, porque todos somos servidores públicos. Então, o Código de Ética está aí apresentado. Ele também trabalha uma noção de transparência pública dos dados dos vereadores, para que a população saiba e tenha noção do histórico parlamentar de cada um dos vereadores. Isso vai exigir da casa, senhor presidente, um trabalho de levantamento dessas informações para apresentação online, tal qual determina o Código de Ética. Ou seja, exatamente para casa, no mandato de Vossa Excelência, abrir-se à sociedade, né, diante de todos os instrumentos, como já vem apresentando, de modo até elogioso, que faça a Vossa Excelência, né, no mandato do presidente dessa Casa Legislativa. Penso que nenhum vereador, né, vai se opor a essa condição, porque todos nós juramos cumprir a Constituição Federal, a Lei Orgânica Municipal, ainda mais essa casa que apresentou a nova lei orgânica nessa legislatura. Essa casa que apresentou um novo regimento interno nessa legislatura. Essa casa que apresenta um código de ética da Câmara Municipal nessa legislatura. Imaginem o legado que essa casa vai deixar historicamente, eu falo aqui pelos 21 vereadores. É um legado que poucas legislaturas vão deixar na história. Não existe legislatura que tenha conseguido tamanho alcance legislativo como essa legislatura. Isso eu coloco porque não tem historicamente. Então, a gente tem que observar esse ganho, né, institucional, e que cada um pode gozar dessa condição de membro da Casa Legislativa nessa oportunidade. Isso é uma conquista não de um, não de dois, não de três. Isso é uma conquista dos 21 vereadores. É do órgão Câmara Municipal. Então, senhor presidente, para concluir, né, para não estender mais, estaria aqui para a gente discorrer mais, porque o tema é apaixonante. Eu quero agradecer ao vereador Marcos Damasio, que não está aqui presente, mas pelas observações que fez colaborativas ao texto, né, e ao procurador da casa também, o doutor Rodrigo, que também observou o código, teve a atenção sobre esse código e que vem hoje a plenário, saudando todos os vereadores membros da mesa, em especial a figura do presidente Alexandre Cruz, que a dirige e que, portanto, faz chegar hoje ao plenário a termo a votação desse Código de Ética e Decoro Parlamentar.
Então, eu concluo aqui, senhor presidente, agradecendo a todos e pedindo a votação por unanimidade dos presentes. Em entrevista com alguns vereadores, eles falaram sobre a volta da Câmara Municipal e suas sessões presenciais. Também falaram sobre a flexibilização e o hospital de campanha em Nova Friburgo. O vereador Marcinho Alves falou sobre a volta das sessões presenciais. Também falou sobre o hospital de campanha que está sendo instalado aqui em Nova Friburgo. E logo após ele comentou sobre o Hospital Municipal Raul Sertan, que não está preparado para enfrentar a pandemia, segundo ele. Parabenizei até a presidência, o presidente Alexandre Cruz, pela iniciativa, porque a sessão presencial, a gente está seguindo todo o requisito, né? O que a lei permite, né? Que a Organização Mundial de Saúde permite. Então, isso também nos traz uma condições melhores de trabalho, porque a partir do momento que você fica em casa, fazendo as sessões remotas, como era antigamente, às vezes a internet nossa não está muito boa e a gente deixa de participar da sessão como deveria. Então essa sessão presencial, seguindo todos os requisitos, todos os protocolos, foi uma iniciativa que a gente tem que parabenizar a presidência da Câmara. Me posicionei hoje aqui na Câmara dizendo que, infelizmente, o Hospital de Campanha já deveria ter sido inaugurado desde o dia 30 de abril. Isso não aconteceu, a gente espera que esse Hospital de Campanha ele seja inaugurado, mas dizer também que não é só o Hospital de Campanha que tem que ser inaugurado, a população também tem que ter consciência e seguir os protocolos para que o Hospital de Campanha seja apenas uma inauguração, que a gente não precisa usar realmente esse hospital. Justamente quando a gente fala no hospital de campanha, é justamente porque o Hospital Raul Sertan não tem condições nenhuma. O Hospital Raul Sertan, desde o primeiro dia que houve o primeiro caso de Covid no Hospital Raul Sertan, faltou materiais, faltou IPIs, houve contaminações de vários profissionais da saúde dentro do Hospital Raul Sertan. Então isso preocupa a gente. Então a inauguração do hospital de campanha vai ser muito importante. Não que retire todos os pacientes de Covid e que coloque no hospital de campanha, porque isso é um cisrega. A partir do momento que você tem o paciente internado no Hospital Raul Sertan, você vai regular o paciente, aí sim ele vai ser transferido para o hospital de campanha. Mas com certeza vai amenizar a situação, porque os profissionais da linha de frente de dentro do Hospital Raul Sertan hoje, eles estão muito preocupados com a sua vida, né, com os seus familiares, os pacientes, os acompanhantes, de ser infectados justamente dentro do hospital, porque falta condições, o Hospital Raul Sertan não tem, nesse momento, condições de atender os pacientes de Covid. O vereador Naim Pedro, do Democratas, falou das demandas do 5º e 7º Distrito, mencionando as necessidades de instalação de barreiras sanitárias no local. O vereador também falou sobre a flexibilização. Eu quero primeiro agradecer a oportunidade de estar falando. E o distrito lá, vocês sabem, nunca funciona 100%. Está funcionando lá com essa pandemia, a subprefeitura daquela região tem várias pessoas em casa, né, de quarentena, porque tem problema de saúde e acima de 60 anos, mas estamos realizando naquela região bastante coisas. E através dos ofícios lá, do ofício que eu fiz, fizemos lá semana passada e essa semana 3 pontes que o povo estava solicitando, uma em Toca da Onça, outra ali das Paineiras, outra no Giannini. Hoje está fazendo lá um bueiro também com ofício, tudo isso com ofício expedido do gabinete, um bueiro ali no Poço Feio. Semana que vem falaram que vão fazer lá uma rede de bueiro, não, uma rede de manilha que foi feita no Poço Feio, e vão fazer também uma rede de manilha que também lá na Estrada dos Peões. Então essa é lá a subprefeitura. E quanto você estava perguntando sobre a pandemia também na nossa região lá, né? Então eu com a minha fala, eu vou continuar a fala da agora há pouco aí no plenário. Eu acho que temos que ter barreira sanitária em todas as entradas de Nova Friburgo. Temos que fazer, já cobrei ao prefeito, estou cobrando ao prefeito, cobro mais uma vez, barreira sanitária em todas as entradas de Nova Friburgo, inclusive lá no 5º e 7º Distrito, que é um lugar de turismo, lá na RJ 142, aqui em Muri, né, que esteja barreira, que faça barreira sanitária lá naquela região. Por quê? Lá é uma região turística, vem o povo do Rio, vem o povo de Macaé, na RJ 142, Rio das Ostras, na Serra Mar, né? Vocês sabem, é a entrada e a saída. Então, que seja feita barreira sanitária naquela região. E
Quanto à abertura do comércio, não sou contra a abertura do comércio, mas sim com restrições. Por quê? Porque tem vários comerciantes que de repente nem voltam, vão fechar as portas. Tem várias pessoas perdendo o emprego, tem várias pessoas em casa passando dificuldade, passando fome na nossa região, ligando para a casa dos vereadores, indo a minha casa, batendo no meu portão, dizendo: estou em dificuldade, vereador. Por quê? A gente não pode dar compra a ninguém. Não é a base de um vereador ficar dando compra, no outro vai falar que está comprando voto. Então, cabe ao prefeito, cabe às autoridades aí que está vendo essas pessoas que necessitam, essas pessoas, e também quero falar outra coisa aqui rapidinho, tem pessoas que não têm necessidade de pegar esse salário do governo e está pegando. Isso é vergonha. Isso é vergonha. Pessoas que não precisam disso, e aquelas pessoas que precisam, talvez não conseguem. Vai lá, entra lá com o seu CPF e não consegue. Então, fica aqui a minha manifestação, dizendo que não sou contra que abra os comércios, mas com restrição, com distanciamento, com o comerciante que deixar a pessoa entrar sem máscara, que ele seja multado, que seja cassado seu alvará, entendeu? Aí sim, aí eu sou favorável que abra os comércios. E, terminando a minha fala, batendo na tecla, senhor prefeito Renato Bravo, em todas as entradas de Nova Friburgo, tá? Que faça a fiscalização, que esteja a barreira sanitária para que não entre as pessoas sem medir lá, que tenha lá medindo a sua pressão, que seja feito como se fosse um médico falando, falaria nas palavras certas, mas para que a gente possa acabar com essa pandemia em nossa região. Então, agradeço aqui a oportunidade e dizendo, barreira sanitária já em Nova Friburgo. Muito obrigado. O vereador Isaac Temani, agora no PP, falou sobre a volta das sessões presenciais, mesmo ele fazendo parte do grupo de risco. Ele também comentou sobre a flexibilização para a reabertura do comércio. Olá, uma grande alegria poder estar aqui novamente com vocês, retornando às nossas sessões presenciais, mesmo sendo um vereador do grupo de risco, né, por conta das cirurgias cardíacas que fez, por conta do problema de saúde que tenho, eu optei em retornar, em fazer as sessões presenciais também aqui, por conta da importância do parlamento, por conta da nossa luta que nós temos travado na nossa sociedade nos últimos dias com essa questão da liberação gradual e responsável do comércio, das indústrias. É uma bandeira que eu tenho defendido há 60 dias. Há 60 dias eu venho falando isso porque nós estamos enfrentando, vislumbrando e enxergando lá na frente um gigante que é o desemprego e a quebradeira do nosso comércio, das nossas indústrias, das nossas confecções, dos serviços, dos trabalhadores autônomos que hoje já passam extrema necessidade. E eu tenho trabalhado isso com muita responsabilidade, pedindo ao Executivo que tome medidas com muita responsabilidade também, com as cautelas necessárias para o momento, por conta das questões de saúde, porque nós, em momento nenhum, falamos que deve se deixar abandonar as questões sanitárias de saúde para poder abrir o comércio e as indústrias de qualquer maneira. Não, gente, é com muita responsabilidade, tem um equilíbrio, porque são dois gigantes que nós temos que enfrentar, e eu tenho falado sempre isso. Nós temos o gigante que é esse inimigo invisível, que é o Covid-19, que é o coronavírus, e o outro inimigo é a questão econômica do desemprego, da fome que vai se instalar no nosso município. E nós temos que ter preocupação em tomar as ações devidas e responsáveis para isso também. Então eu volto a essas sessões, as nossas sessões presenciais. Eu fiz questão de estar presente, mesmo sendo do grupo de risco, podendo fazer a opção em fazer a sessão remota em casa, mas eu preferi estar aqui dando uma demonstração à nossa população que nós podemos sim, com muita responsabilidade, vencer o coronavírus e começar a programar responsavelmente a abertura da nossa economia para salvar os nossos empregos, para salvar nossas indústrias, nossas confecções, para que nós não viremos em uma cidade fantasma com uma multidão de desempregados passando fome. Isso é muito preocupante também e todos têm que ter essa preocupação. O vereador Zezinho do Caminhão também falou sobre a questão da volta das sessões presenciais. Além desse assunto, o vereador também destacou a suspensão do decreto municipal por parte da Justiça. Eu entendo ser importante porque quando nós estamos fazendo essa sessão de maneira virtual, né, que era o caminho que nós tínhamos naquele momento, a gente fica com muita dificuldade pela questão, né, de
da internet, que aqui em Nova Friburgo, né, ela oscila muito, né, ao mesmo tempo que você está conseguindo, né, marcar suas posições, defender os seus projetos, seus requerimentos, e de repente, né, essa informação não chegou a quem está nos acompanhando. Né? Então esse seria um dos grandes problemas que nós estamos enfrentando. E outra também que a gente perde aquela questão do calor humano, de você estar no plenário, né? Eu me sinto muito mais à vontade, né, estando no plenário, né, que eu consiga, né, me dirigir mais a quem está nos acompanhando, os que estão no plenário e aqueles que estão acompanhando de casa, de maneira, né, virtual também, através do YouTube, né, da própria transmissão. Eu estou naquele grupo de alto risco, né, porque eu fiz uma cirurgia de coração, então sou uma das pessoas frágeis aqui dentro da Câmara. Mas diante das medidas que foram tomadas aqui em relação à segurança, eu me sinto confortável, né, para poder estar aqui atuando diretamente. Hoje foi o primeiro dia, né, houve o afastamento, a proteção, né, principalmente com a questão do álcool gel. Né, a gente então está se precavendo, tomando esses cuidados, né, para não correr risco de ser contaminado e também de não ser um agente transmissor. Então, dessa forma, eu pretendo continuar, enquanto eu estiver aqui fazendo a nossa avaliação, né, que eu não estou correndo risco, né, que eu não sou um agente potencial transmissor, né, então eu vou continuar me fazendo presencialmente. Né, eu me sinto mais confortável. Foi para isso que eu fui eleito, eu assumi esse compromisso de defender o interesse da nossa sociedade, né, aquilo que é a minha atribuição, aquilo que me cabe no plenário. A gente tem que esclarecer que houve um documento aqui da Câmara de 32 propostas que não foram elaboradas pelos parlamentares. Essa proposta foi protocolada aqui na casa e ela não nos cabe, porque é uma questão de execução, é uma questão de quem está gerindo a cidade. E também não cabe a nós, né, engavetar e sepultar, né, proposta que o legislativo foi provocado para ser o intermediário. Né, e são dezenas de documentos durante o ano que entram aqui, que muitas vezes são protocolados nessa casa que não diz a respeito à atuação do parlamentar. Né, a gente encaminha o Ministério Público, a gente encaminha para as concessionárias, encaminha para a OAB e, na sua grande maioria, é encaminhado para a Prefeitura. Geralmente é questão de execução. Esse documento, pela responsabilidade e pela seriedade que nós temos que ter nesse momento, nós entendemos que aquelas 32 propostas são razoáveis, até porque não vai aparecer nenhuma 100% eficaz, não existe, né? Mas nós entendemos, né, que para encaminhar o Executivo, deveria de ter algumas condicionantes. Caso o Executivo optasse em atender algum daqueles pedidos, um ou mais, ou parcialmente, ou integralmente, deveria ter umas condicionantes dizendo, ó, se liberar isso aqui, tem que ter isso aqui. Se liberar essa outra situação, tem que ter essa outra questão aqui. E aí fomos elaborando uma série de proteção, de responsabilidade, né, a construção do hospital de campanha, né, a sua finalização, ter mais leito, ter mais respirador, ter contratação de mais profissionais da saúde para atuar na área, né, ter a divulgação de se o número está aumentando, se está diminuindo, né, das pessoas, né, contaminadas com coronavírus, a quantidade de óbito, tudo isso nós colocamos dentro do documento. Isso é o que, gente? Isso é ter responsabilidade naquilo que a gente estava encaminhando. Nós poderíamos encaminhar da mesma forma que chegou, não competia nós vereadores. Né? Não é nós que vamos dizer que vai liberar flexibilização. O documento ele não autoriza, ele não determina, ele não impõe nada. Ele simplesmente é um documento encaminhado para quem está gerindo a cidade, né, com seus responsáveis de setores, principalmente da saúde, analisar se era viável ou não. Então essa foi a condição que nós enviamos o documento, né, para o Executivo, que é a quem tem direito. E a Defensoria Pública entrou com medidas, né, porque ela vem acompanhando muito de perto. Nós temos uma Defensoria Pública muito atuante na cidade, e ela, de maneira responsável também,
analisou que não é o momento, e aí a gente tem que respeitar, né, aquilo que foi decidido. E a gente vai junto, né, com o Executivo, Legislativo, Defensoria Pública, empresário, a sociedade, né, tentando buscar aí um equilíbrio. Não é fácil, mas a gente está aqui, né, disposto a fazer as nossas ações. O vereador Cristiano Huguenin, líder de governo, também falou sobre a volta das sessões presenciais, com a possibilidade de votação de várias matérias. O vereador falou também da necessidade de equilíbrio quando o assunto é flexibilização. Ele também comentou sobre a possível inauguração do hospital de campanha, marcada para domingo, dia 7 de junho. Esse retorno aos trabalhos de forma presencial no plenário, ele é muito importante, haja vista a gente ainda não ter aí no nosso horizonte um momento em que a normalidade voltará a imperar nas nossas vidas, né? E a gente está tendo que reaprender muitas dessas questões, entre elas o trabalho. O presidente, ele de forma muito responsável, ele deixou a cargo daqueles vereadores que têm alguma comorbidade de poder trabalhar em casa via forma remota, né? E os demais vindo para cá. É mais dinâmico, é importante no debate, é melhor. Haja vista, a internet, por vezes, ela falha e dificulta, né, o trabalho do vereador, a questão dos projetos, de toda a atividade parlamentar. E, nesse sentido, foi muito produtiva a sessão de hoje. A gente estamos nos reunindo sempre na parte da manhã, né? E a tendência é que isso seja, de fato, que isso continue assim, daí para frente, e a gente vai retomando aí a rotina, obviamente, com toda uma segurança que a situação requer. Na verdade, a palavra-chave do momento é o equilíbrio, né? Quando a Defensoria Pública ela entra com uma medida judicial, ela busca exatamente esse equilíbrio. Ela não é contra a flexibilização, ela é contra nos moldes que foi proposto, sem uma retaguarda de leitos de CTI e de enfermaria reservada para o atendimento aos pacientes que tenham sido infectados pela Covid. Quando o município conseguir apresentar uma folga, vamos dizer assim, nos seus leitos, eu tenho certeza que a Defensoria Pública não vai se omitir, né? E tampouco a Justiça. Vai ser feita de forma gradual e responsável. O que não dá é para se flexibilizar com os leitos todos ocupados. Aí sim é uma irresponsabilidade que a Justiça coibiu nesse momento, né? É uma coisa muito simples, de fácil entendimento, né? Você está diante de uma crise sanitária sem precedentes, a demanda por leitos de CTI aumenta, você tem os leitos todos comprometidos, e aí você vai abrir? Qualquer um entende que isso não é cabível. Eu acho que o momento da edição desse decreto de semi-flexibilização não foi o oportuno, né? Deveria ter sido feito ao contrário. Primeiro criado mecanismos, né, de atendimento à população e depois sim ir aos poucos fazendo a flexibilização, que parece que agora vai ser feito dessa forma. A gente tem um hospital regional que suporta toda a região, inclusive, sobretudo, Nova Friburgo. Nós temos o problema do hospital de campanha, que não consegue andar, a gente clama e torce para que ele entre em operação o mais breve possível, e a partir daí sim, com essa tranquilidade, poderá sim ser retomada aí as atividades e a vida aí voltando ao normal. Eu estou querendo crer que seja de fato dia 7, e que seja inaugurado com todos os equipamentos, com tudo aquilo que um paciente que necessite possa ter em um hospital. Se não der para inaugurar todos os leitos ao mesmo tempo, que se inaugure 10, 15, 20, mas que inaugure de forma que esses leitos estejam completos, com respiradores nos leitos abertos, com toda a medicação, com número suficiente de profissionais para atender essas pessoas, diferentemente do que vinha acontecendo na capital, onde foi inaugurado, mas faltando respirador, tinha leito que não tinha, o outro tinha, aquela bagunça que foi.
né? Então a gente quer acreditar que vai ser feito dessa forma e obviamente mais um ponto de apoio e suporte à população de Nova Friburgo e da nossa região. O programa da TV Câmara de hoje vai ficando por aqui. A você aí de casa, o meu muito obrigado pela sua audiência, a sua companhia e o seu carinho. E até a próxima segunda-feira em mais um programa inédito. Muito obrigado. Até lá.